Seja bem-vindo, galera, ao Cariocast, o podcast, videocast aqui da comunidade Cariocas. Estou aqui, eu, Guilherme Carvalho, sou um dos community managers da comunidade, juntamente aqui com o CH. CH é o cara. Pronto, aqui na nossa... Já vi que vão me chamar de oráculo. Esse apelido me recai toda hora. Tudo bem, Fala aí, cara? Guilherme. Tudo prazer, bom? cara. Prazer aqui, a gente está dividindo essa gravação, esse Cariocast aí, e vamos entrevistar as startups, os futuros unicórnios. Não, a gente aí vai entrevistar os empreendedores e empreendedoras, né? Exatamente. Quem entrevista startup não consegue falar com ninguém, né? Tá vendo? Viviane Damasceno, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Megalo. E conta um pouquinho aí, uma breve história, como é que foi sua história de empreendedora, como é que você começou, qual foi o estalo? Então, eu era funcionária do Banco do Brasil, né, vim de um concurso, e aí eu estava num processo de não identificação mais com aquele lugar, com aquela situação, e buscando outros caminhos que fizessem mais sentido, que eu achasse que eu podia fazer uma diferença, né, para o mundo, enfim. E aí vim durante muitos anos nessa busca de alguma coisa. Em paralelo, a minha irmã, que é a outra founder da Megalo, vinha num processo muito semelhante de buscar mostrar o seu valor para o mundo. E aí ela mostrou a Megalo para mim e ela falou que ela precisava de alguém para tocar a parte de administração e fazer aquilo acontecer. Eu falo que ela sonha e eu coloco o pé dela no chão para que as coisas aconteçam. Bacana. E aí a gente se juntou nesse projeto, a gente está aí um ano e meio já nessa... Então, 1 ano e meio nasceu a Megalo. 1 ano e meio nasceu a Megalo. Então, vamos entrar... Em meio à pandemia. Pós-pandemia, na verdade, né? A ideia foi aflorada e tomou corpo na pandemia, porque com a pandemia, a minha irmã atuou grávida na pandemia dentro do hospital durante praticamente os 9 meses de gestação. E aí ela falou, eu não volto mais para lá. E aí, durante aquele período de gestação, de pós-maternidade, que a Megalo foi criando forma e tomando corpo. Legal. Então, ela nasce ali, de fato, no pós-pandemia. Começa a operar na pós-pandemia, mas ela nasceu em meia pandemia. Na cabeça da sua irmã, que foi convencendo você a trabalhar com ela. Elas são irmãs, por sinal. Para quem não conhece, a Viviane, que é a irmã da Cris, Damasceno. As duas são as idealizadoras e fundadoras da Megalo. Isso. E eu vou deixar ela falar um pouco aqui, através de uma pergunta que eu vou fazer para ela. Como é que você traduziria a Megalo em um tweet de 140 caracteres? A Megalo, ela ajuda hospitais e clínicas a capacitar os seus funcionários de forma 100% digital e interativa, com um catálogo de curso com os principais conteúdos exigidos pelo Ministério da Saúde, fiscalizados pela Anvisa. Legal, então tem a ver com a educação. Fala lá. E, bom, que dor de fato vocês resolvem, como é que vocês como é que funciona a solução na prática, né? E como é que você entrega, para quem você interessa, você entrega essa solução para o mercado? Você sabia que hoje, no Brasil, 148 pessoas morrem por dia por causa de erros dentro dos hospitais? Isso sem contar as notícias que a gente recebe, fulaninho perdeu a mão, foi operado na perna errada, a grávida caiu. Tudo isso é causado pelo cuidado inseguro do paciente. Então, visando melhorar essa cultura, o Ministério da Saúde instituiu medidas para fiscalizar os hospitais e fazer com que isso melhore. E as ações educacionais são destacadas como as principais formas de melhorar a cultura do cuidado seguro ao paciente e evitar esse tipo de problema. Só que quando os hospitais eles vão fazer essas ações educacionais, né, eles se esbarram com grandes dificuldades, tipo, como capacitar todo mundo, porque o mundo de hospital, todo mundo está em plantão, é uma carga horária diferente, você não consegue juntar todo mundo, né? Como que eu vou garantir para o Ministério da Saúde que eu estou fazendo essas capacitações? Como que eu vou garantir que essas informações estão sendo passadas de forma padronizada? Porque um treinamento que é feito de manhã não é feito da mesma maneira à noite, né? Porque a pessoa que está fazendo esse treinamento é humano e ocorre variações dela. Então, pensando nisso, a minha irmã, que é a Cristiane, que é a idealizadora, ela é enfermeira de formação, ela é mestre em ciências do cuidado da saúde e ela atuou por mais de 10 anos nessa parte de capacitação dos hospitais. E ela viveu essa dor na prática durante esse período.
Vocês criaram, então, tipo, como se fosse um playbook de boas práticas, né? Não. A gente criou um ambiente virtual onde a gente constrói os cursos. Os cursos eles já estão prontos lá dentro. Os cursos que são os principais exigidos pelo Ministério da Saúde, ele já está pronto. Só que o grande diferencial da Megalo é o método com que esses cursos eles estão lá. Então, a gente não é um streaming de treinamento. A gente transforma cursos, materiais estáticos em cursos interativos. Então, o método... leva uma outra experiência de aprendizagem para essa Exatamente. área O método que é o diferencial, a forma como o aluno ele faz esse curso, ele está ativo. Então, ele é considerado um método ativo dentro do virtual, entendeu? Certo. Então, ela faz uso de metodologia de aprendizagem ativa, ou seja, ela constrói modelos de microlearning, coisas desse tipo, Exatamente. a partir das exigências que o Ministério da Saúde, ou enfim, as aplicações na saúde, dentro do campo da saúde, no cuidado dos pacientes, né, na questão de cuidado com os pacientes. Esse catálogo que é obrigatório já está pronto. Só que o hospital ele tem necessidades de fazer outros tipos de atualizações, que são POPs específicos, são necessidades específicas. Então, a gente também transforma esse conteúdo específico que ele tem, a necessidade de capacitar o seu funcionário, e personaliza o catálogo daquele hospital com a necessidade dele. Isso que eu ia te perguntar. Então, você pode personalizar todo aquele conteúdo que a instituição precisa. A gente tem um padrão, mas a gente também tem o operacional daquela instituição, e aí você tem essa flexibilidade. Essas duas formas, né, de atuação. De conseguir entregar esse conteúdo, essa experiência de forma personalizada, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para você, para a gente avançar nessa conversa. Como é que está a tua percepção de dinâmica de mercado com relação a outros players que operam soluções parecidas com a tua, se é que existem, como é que eles estão operando, quem que está aí operando no mesmo mercado, buscando os mesmos tipos de clientes para entregar uma solução parecida com a de vocês? A gente tem players no mercado que já atuam, porque essa é uma dor muito forte, né, dentro dos hospitais. Então, existem mercado para isso, principalmente pós-pandemia. O digital se tornou muito presente como forma de educação, só que a maioria do que existe aí, se não os nossos maiores concorrentes, eles são apenas videoaula. Então, é o aluno passivo assistindo. E dentro do hospital, principalmente os enfermeiros, né, que eles estão vindo de vários plantões, eles não têm condições de ficar ali 20 minutos olhando o vídeo, ele apaga. Então, assim, eles não têm a perspectiva de tornar isso ativo, e o grande diferencial é esse. É a interação. É a interação, o grande diferencial da Megalo. Então, é que a gente se diferencia. Interação, eu lembro como micro entregas, ou seja, 7x24 disponíveis para a pessoa consumir na autonomia dele. E aí deve ter um processo de evidenciação exatamente para você poder... Exatamente. E, assim, o outro diferencial da Megalo em relação à concorrência é a forma como a gente faz essa implementação. A gente não só disponibiliza todo o catálogo de cursos lá, a gente constrói, junto com a necessidade do hospital, uma estratégia de educação corporativa completa, que a gente chama. Então, um hospital que ele não tem uma área de educação, não tem nada ali para atender essa necessidade, a gente entrega para ele toda a estratégia, todo o curso e toda a forma de desenvolver isso dentro do nosso portal. A gente faz isso com muita facilidade. Legal. Tá, legal, muito bom. Aí, eu queria entender duas coisas aqui. Essa jornada de aprendizagem, de alguma forma, ela é gamificada? Tá? E fica uma provocação, eu não tenho a fundo a solução. E como é que você monetiza, de fato? Como é que é o teu modelo de negócio? Como é que você monetiza? Como é que você ganha dinheiro? Como é que Já entendi que os clientes delas são incumbentes, né? São os hospitais, são clínicas, enfim. Exatamente. Então, assim, a gente não tem uma forma de gamificação lá dentro, porque... Dentro da experiência da minha irmã, que foi quem criou, assim, ela estudou, fez um após no Einstein, focado nessa parte de educação para a saúde, ela identificou que essa forma de concorrência ali de game não traz o estímulo necessário para esse público específico. Então, não é o nosso foco. O nosso foco é fazer com que os principais conteúdos, as informações importantes, cheguem de maneira eficaz para o funcionário. Então, o nosso foco não é game, a gente não tem essa perspectiva nesse momento. E como que a gente faz dinheiro, né? Como que a gente monetiza? Nosso cliente é o hospital e as clínicas, então é um modelo B2B,
Só que a gente tem 2 formas de monetização, que é o plano de assinatura do catálogo, onde a gente faz toda essa gestão da atividade, a gente cobra de acordo com a quantidade de usuários ativos que tem lá dentro. E a gente também tem a venda direta das transformações de conteúdo, que é a personalização do catálogo para aquele hospital de acordo com a necessidade dele, entendeu? Então, são essas 2 formas que a gente tem de monetização. Você já tem clientes? Conta um pouquinho dos principais clientes que vocês têm. Então, a gente não tem cliente pagante da área da saúde. A gente ainda está nessa fase de validação do catálogo. A gente começou como startup no ano passado, e aí quando eu entrei, eu não sou da área da saúde, eu identifiquei que a gente resolvia um problema de educação, mais do que de saúde, propriamente dito, porque o diferencial da gente é a metodologia de ensino. Então, a gente acabou tendo outros clientes. Hoje, a gente tem um cliente que é uma empresa de offshore, que qualquer empresa que tenha necessidade obrigatória de capacitar seus funcionários é um cliente-alvo da gente, porque a gente faz toda essa gestão Mas de indo para a aprendizagem. linha da medicina do trabalho, não, medicina do trabalho mesmo, né? Não, mas não é, o nosso foco não é a medicina do trabalho. Isso também é uma coisa legal para falar, para a gente deixar mais claro para as pessoas que estão ouvindo. Ela está dentro do campo da saúde, sim, com a Megalo, mas ela opera no nicho específico de cuidado do paciente. Ou seja, pensa na enfermagem, pensa na enfermeira, pensa na atuação do corpo de enfermagem. Porque eu já viajei quando você falou assim, eu já pensei, não, será que está nessa capacitação? A solução está nesse campo. Não, está no campo de quem atua diretamente com o paciente. Isso. Não necessariamente só o enfermeiro, porque você tem ali o maqueiro, você tem o farmacêutico. O Ministério da Saúde exige que todo o corpo técnico que atue diretamente com o paciente tenha essa capacitação. Sim. Óbvio que os enfermeiros são a maior parte desse público, mas os cursos que estão no catálogo, eles são multidisciplinar, né, que chama, assim, multiprofissionais, na verdade. Mas eu estou pensando quando as pessoas ouvem a associação da enfermagem à entrega de vocês, fica mais fácil de capturar. Sim. E aí, enfim, vocês estão com POC, vocês estão fazendo uma série de prototipações e testes em ambientes reais com alguns clientes que ainda não são pagantes. Isso. Então, fica o convite para todo o incumbente da área de saúde, todo hospital, toda a clínica capacitar, que tem seus funcionários. Uma demanda nessa necessidade, um desafio nesse sentido, que tem aí, aqui no Rio, uma solução como a Megalo para poder ajudar a enfrentar esse desafio e, eventualmente, tornar essa solução maior, mais robusta e mais capaz de entregar valor. Não é por aí? Me diz uma coisa para o final aqui. Hoje, aliás, eu capturei, né? E até já falei sobre. Ou seja, o teu principal desafio hoje é ampliar o alcance dos testes e das vendas da sua solução. É chegar dentro desse público, né, dos tomadores de decisão. Como é que é esse processo de você alcançar e conseguir falar com influencers ou decisores, né, pessoas que influenciam decisores e os próprios decisores dentro dos incumbentes? Então, essa é uma dificuldade grande da Megalo, né? E, na verdade, de outros players que atuam nessa mesma área. Todos na área de saúde. A gente conversa, né, com outros players dessa área e todos encontram a mesma dificuldade. No nosso caso específico, a gente ainda encontra uma outra dificuldade, porque não existe um padrão de onde a área de educação está dentro do hospital. Então, por exemplo, um player que é de serviço, de medicamentos, ele sabe onde ele vai atuar, vai abordar. Eu não tenho isso, porque ou pode estar vinculado à direção geral, ou está vinculado à RH, ou está vinculado a gerente de enfermagem. Então, a gente primeiro tem um passo de identificar qual é o setor responsável por educação dentro daquele hospital. Depois que a gente chega nisso, a gente tem o outro passo de chegar no tomador de decisão e agregar para ele a diferença do que a gente faz, porque quando se fala em treinamento digital, automaticamente o cérebro vira para videoaulas. Então, assim, mostrar para ele essa dinâmica de que o nosso modelo é diferente é onde está o nosso maior desafio. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente abriu um desafio da Megalo, onde alguns hospitais estão se cadastrando para a gente implementar a nossa solução de forma gratuita. Boa, que eu estou sabendo disso porque eu sou das comunidades. Agora, conta para o público, para o teu público aí, onde é que ela se encontra esses desafios, quem quiser participar. Dentro do portal megalo.com.br, lá tem o nosso site, tem todas as nossas informações, pode entrar em contato com a gente, que a gente marca uma reunião, explica direitinho, e a gente está botando de forma gratuita as metas de segurança, que são um tipo de conteúdo que é obrigatório, para que o hospital ele conheça e ele possa
né, entender o que a gente faz efetivamente, mostrar o valor do que a gente faz para os hospitais. Esses links, essas referências que a gente está falando aqui a respeito, elas vão estar disponíveis também nas publicações, das visualizações, né? Do produto que a gente vai construir aqui a partir da nossa parceira Betamax Produções, que está nos ajudando aqui muito a inicializar esse projeto. Não é isso? Fala aí, meu amigo. E aí, então, para a gente finalizar aqui um pouco nesse bate-papo, isso é importante até para a gente como comunidade, como é que você espera que a comunidade, não só Cariocas ou a RJ, de uma forma geral, ajude a Megalo, ou ajude você como empreendedora a se desenvolver, a desenvolver melhor a sua solução? De que forma que você... Perguntar melhor aqui, ó. Você já está participando de comunidades. Quais comunidades que você já está, de alguma forma, integrada? Participo do Araribóia Valley, né, que é a comunidade lá de Niterói. Síria, obrigado, Síria. Na verdade, a Cariocas eu também estou ali dentro, Integrou-se também na Cariocas, isso. Mas eu acho que vocês me ajudam muito, né? Desde o momento em que eu me conheci como startup e esse processo de... As acelerações que a gente participou, a gente está fazendo uma aceleração agora da FGV Ventures, que nós fomos selecionados para participar. Né? Já participaram da Cotidiano, lá de Brasília, exatamente, já fizemos a Cotidiano. Então, são processos que nos amadurecem como empreendedoras, nos amadurecem como startup e nos tornam, nos aproximam, né, da realidade do que a gente precisa. Bom, Vivi, para a gente encerrar esse nosso bom papo aqui, maravilhoso, por sinal, né, Gui? Exato, conhecer um pouco mais. Produtivo. É bom pra caramba conhecer um pouco mais das empreendedores e empreendedores que estão dentro da base, né? A jornada, acho que a jornada empreendedora ela é muito bonita, apesar de ser solitária, né? Mas ela é doída. E aí que as comunidades entram. Exatamente. Seja, as comunidades é exatamente o senso de pertencimento que você se agrupa a pessoas que estão vivendo jornadas parecidas com a tua, pelo menos com o mesmo viés. São empreendedores e empreendedoras trilhando suas jornadas em graus diferentes de contexto, maturidade, enfim. E aí, o legal é ouvir de vocês. É sempre a pergunta que a gente faz, né, quando estamos aqui representando comunidades. Que comunidades que você participa e por que elas têm sido relevantes para você, se é que elas são, o que você tem de marco para poder compartilhar de ajudas que já foram construídas nesse meio. Compartilha aí como que você... A gente está dentro da Cariocas, né, da Araribóia Valley, que são comunidades aqui do Rio, né, Araribóia de Niterói, Nikit, Síria. A Megalo é de Nikit também, né, nós somos de lá. Isso. Então, ela traz justamente esse senso de que você não está sozinho, de que outras pessoas passam pela mesma dor que você está passando e um que já passou pode te ajudar. Então, assim, tem sido muito agregador para a gente fazer parte dessas comunidades, estar no meio dessas pessoas. Primeiro, porque mostra que a gente está num caminho certo, assim, né? Que outras pessoas passaram por isso, que existe esse desafio mesmo. A gente está no que eles chamam de Vale da Morte, que é um período bem desafiador. Então, estar dentro desses ambientes é muito importante. E, além disso, com o network, né? Porque alguém conhece alguém que está dentro da área de hospital, que vai trazer uma outra startup que passou pela mesma dor que a gente, que está com a mesma dificuldade que a gente de entrar. Então, esse relacionamento com os players é o grande diferencial. A Araribóia Valley ainda trouxe para a gente lá em Niterói o polo de saúde que foi criado, né? Então ali dentro a gente tem contato com os tomadores de decisão, com o nosso público-chave, então foi muito importante para a gente. O programa também tem um programa de desenvolvimento do ecossistema local de inovação acontecendo em Niterói. Sim, muito bom. Que também está ancorando isso no espectro maior pela cidade, enfim. Muito bacana o que está acontecendo lá e a gente está participando disso ativamente. Eu, enquanto um ator e agente local, e ela, enquanto uma empreendedora, cumprindo a jornada dela no caminho dela lá dentro do campo da saúde. Muito bom. Cuidados, segurança do paciente, educação nesse campo, para o corpo de profissionais, colaboradores, enfim. É muito bom, é muito bom ter essa troca, né? Eu repito sempre uma frase de uma mentora que dizia para mim, né? Para onde você está indo, sempre tem alguém que chegou. Então é muito bom a gente não só aprender com quem já está onde a gente quer, quem já chegou onde a gente quer chegar, e, ao mesmo tempo, a gente também fazer o movimento contrário, de ir apoiando onde a gente chegou. Tem sempre alguém que está caminhando para chegar lá. Então, a gente vai um apoiando o outro, e eu acho que isso precisa se fortalecer, essa cultura precisa se fortalecer. Eu, na minha jornada empreendedora, senti muita falta disso, e isso é um dos pilares aqui, ou da minha missão. Por isso que tu colou com a gente. Exatamente. Eu aprendi muito e eu troco muito, e eu acho que a gente precisa compartilhar. E compartilhar não só resultados de sucesso, mas muito mais as grandes lições e aprendizados, os fracassos, os pequenos fracassos que a gente
que a gente vai acumulando ao longo da vida também, né? Porque são eles que levam ao sucesso, Isso. entendeu? E nessa cultura de startup, a gente tem isso de bom, né? Eu vim da área de varejo físico, então, quando a gente montava uma loja e prestação de serviço, se aquele ponto fosse mal escolhido, se tivesse algum problema, você fecha. Você não tem a flexibilidade ou mobilidade de pegar aquela loja, tirar, igual uma casa americana, sabe? E levar para outro bairro. Você simplesmente quebra, fecha e toma um prejuízo. Agora, quando a gente está falando de cultura de startup, a gente tem como trocar, ó, deu erro aqui, então vamos ajustar, vamos pegar a experiência. Exatamente. Rápido, né? Então, acho que a comunidade cumpre um papel fundamental nessa troca e nessa conexão dessas experiências. Espero que a Cariocas, a RJ e a Araribóia continuem contribuindo aí para o ecossistema. Entre as outras que tem pelo estado e pelo Brasil, a gente se ajuda e se conecta e se fala pelo Brasil afora, no Rio, além da Carioca que está aqui na capital, e a Araribóia, que é lá de Niterói, que estamos aqui representados, e a RJ, que é um corpo que seria basicamente uma construção de um guarda-chuva, vamos dizer assim, de percepção e perspectiva estadual pelo Rio. Tem várias outras que agregam essa comunidade, se integram a ela ao longo do estado, e pelo Brasil a gente está totalmente conectado, né, se falando frequentemente. Enfim, a gente tinha combinado de... Você fala. Posso fazer um pedido final para ela? Pode. Além das falas finais dela, e agradecendo aqui já de antemão a Betamax Produções por fazer esse trabalho conosco, a Carioca Startup, que é uma comunidade aqui da capital, principalmente operando aqui no centro, Zona Sul, mas, enfim, é da capital. Acesse cariocasestartups.com.br. Isso. Araribóia Vale, que é assim mesmo, Vale, igual Vale do Silício, né, com 2 L's e Y no final. Enfim, a gente tem que fazer essas alusões, né, ao mundo originário de startups. Enfim, Araribóia Vale de Niterói. Enfim, a RJ que busca integrar todas as que estão aqui pelo estado e representá-las. Então, e o nosso jabá? Vamos falar de quem ajudou aqui a trazer um pouco desse... Além da Beta, além da Beta, está ancorando tudo. Vamos lá. FCJ, fala um pouco da FCJ. FCJ Rio Venture Builder, é uma Venture Builder aqui, baseada no Rio, mas que opera sem fronteiras, espaços temporais, enfim. E eu vou agradecer aqui a Sai do Papel, que é um grupo um hub, né, de inovação e empreendedorismo aqui do Rio também. Aceleração de startups. Responsável pela Rio Innovation Week. Exatamente. Enfim. E a gente tinha combinado que se sobrasse um tempinho, o que a gente faria? Alguma indicação? A gente pediria algum tipo de indicação? Isso que eu estou falando, para ela dizer para a gente, além de se despedir, obviamente, fazer suas considerações finais, porque a nossa convidada que está aqui, ela que é o nosso lançamento de holofotes, é para ela. Então, a gente quer saber de você o seguinte: que palavra final você deixaria de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo? Ou um livro, uma indicação de um livro, uma frase, alguma coisa que te impactou, que te marca? O que você quiser, eu tô dando só isso sempre... Pegaram de surpresa. Isso sempre vai ser assim, eu vou pegar as pessoas de surpresa, mas as próximas já vão ver. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder apresentar a nossa solução, apresentar o que a gente traz de diferencial. Assim, é um mundo que precisa ser apresentado, né? As pessoas precisam conhecer. Então, agradecer ao espaço, agradecer a oportunidade. E eu fiquei de surpresa, assim, não sei uma frase para falar, vem tantas coisas na minha cabeça. Fala uma palavra só, o que você está sentindo agora? Não, eu estou muito grata por esse momento, por essa oportunidade, pela experiência que eu tenho vivido, assim, muito aprendizado. Essa jornada, ela acrescenta não só o profissional, mas eu acredito que me torna um ser humano melhor. Então, eu acho que para quem está aí, acredite nos seus sonhos, acredite que você pode mudar, que você é capaz, que é difícil, mas é possível. Boa. E por último aqui, eu quero deixar uma lembrancinha da Cariocas aqui para... Todo mundo que vir aqui vai ganhar uma canequinha dessa. Se preparem. Presentinho aqui da Olha, super linda, hein? Vamos mostrar lá para a câmera. Só quebra aquela de lá, ó. Presentinho dos nossos. Que linda, tem um Cariocas atrás também. Muito obrigada, legal, né? Gente, muito obrigada. Cariocas é a realizadora e idealizadora e que trouxe esse projeto a cabo com a ajuda aqui da Betamax Produções, amigos próximos aqui do Guilherme Carvalho, esse nosso parceiro aqui grande. E a gente está se agrupando para poder fazer essas coisas se realizar e se ampliar em impacto, né? Exato. E no final, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pela parceria aqui com o CH, e espero que a gente possa contribuir, que esse é o nosso papel, né? Contribuir com o crescimento de empreendedores sempre. E essa troca de experiência, tá bom? Obrigado, pessoal. Siga a gente para mais dicas, tá?
Siga lá, @Araribóia Vale, tudo junto, Instagram, ali tem todas as referências nossas. @Cariocas Startups e RJ Comunidade. @RJ Portal Megalo. @Portal Megalo. Falou? Tudo junto. Obrigado, amigo. Até a próxima. Prazer. Prazer, gente. Amor. Bom te ver. Tchau, tchau.